Um homem poderoso deixa um almoço feliz ao lado de sua bela esposa, sentindo-se completo. Mas tudo muda quando uma menina pobre lhe entrega um relógio caído da bolsa dela com um bilhete romântico. Tomado por desconfiança, ele descobre traições, manipulações e planos para destruí-lo completamente. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. A luz dourada do entardecer inundava o Sky Bar, no topo do Hotel Unique, em São Paulo. Daquele ponto privilegiado, o Parque Ibirapuera se estendia como uma pintura verde, enquanto o horizonte da metrópole se perdia entre arranha-céus e a névoa urbana. Sentados à mesa mais exclusiva, com vista para o cartão postal da cidade, estavam Eduardo Mendonça e sua esposa, Camila Lins. Eduardo, aos 57 anos, carregava no rosto marcas de quem construiu um império com as próprias mãos. Dono da Mendonça Incorporações, maior construtora do país, ele era conhecido por sua visão estratégica e pela capacidade de transformar terrenos abandonados em empreendimentos luxuosos. Seu terno italiano impecavelmente cortado escondia uma postura ainda firme, apesar dos cabelos grisalhos nas têmporas denunciarem a passagem do tempo. Camila, 30 anos mais jovem, era o oposto complementar. Ex-atriz de novelas que nunca alcançou, o estrelato mantinha a beleza e o magnetismo que encantaram Eduardo 5 anos antes, quando se conheceram em um evento beneficente. Seus cabelos castanhos caíam em ondas perfeitas sobre o vestido vermelho que realçava sua pele bronzeada. Ao nosso aniversário de casamento, Eduardo ergueu a taça de champanhe, admirando como a luz se refletia nos olhos da esposa. 5 anos ao lado da mulher que mudou minha vida. Aos próximos 5, e 5 depois desses, Camila respondeu com um sorriso enigmático, tocando sua taça na dele. O almoço transcorreu entre memórias compartilhadas e planos para o futuro. Eduardo falou sobre a expansão da empresa para o Nordeste, enquanto Camila mencionava o trabalho voluntário que realizava com crianças carentes na periferia de São Paulo. Para qualquer observador, eram o casal perfeito. Quando o sol começou a se pôr, Eduardo pediu a conta. O maître aproximou-se com discrição, recusando o cartão de crédito oferecido. Senhor Mendonça, o senhor Ricardo Ferraz já providenciou o pagamento. Pediu para avisar que o aguarda amanhã para a reunião com os investidores. Eduardo sorriu, agradecendo mentalmente ao sócio de 15 anos. Ricardo era seu braço direito, o homem que o ajudara a transformar uma pequena construtora em um conglomerado bilionário. Confiava nele como em poucos. Ao saírem do restaurante, Eduardo e Camila caminhavam de mãos dadas pelo estacionamento em direção à BMW i8 azul metálica. O ar estava perfumado, com a fragrância das plantas do jardim vertical que adornava a entrada do hotel. Eduardo observava a esposa, pensando em como tinha sorte por tê-la em sua vida após tantos anos de solidão desde o fracasso de seu primeiro casamento. Foi então que aconteceu. Um homem de terno escuro esbarrou em Camila com força suficiente para que sua bolsa Hermès despencasse, espalhando seu conteúdo pelo chão. O desconhecido, alto e de porte atlético, imediatamente se abaixou, ajudando a recolher os itens. "Mil perdões, senhora", disse ele com voz grave, evitando contato visual enquanto rapidamente juntava batom, celular, carteira e chaves. "Tudo bem, foi só um acidente", respondeu Camila, visivelmente irritada, mas mantendo a compostura. O homem entregou a bolsa de volta, fez um gesto de desculpas e desapareceu entre os carros estacionados. Eduardo notou que o rosto de Camila havia empalidecido ligeiramente. "Você está bem?" perguntou, segurando seu braço. "Estou, foi só o susto", ela respondeu, recompondo-se. "Vamos?" Estavam prestes a entrar no carro quando uma menina se aproximou. Não devia ter mais que 12 anos. Usava roupas simples e limpas, embora visivelmente gastas pelo uso. Seus cabelos cacheados estavam presos em um rabo de cavalo desalinhado, e seus olhos grandes e escuros demonstravam inteligência
e cautela. Moço, chamou com voz tímida, estendendo algo nas mãos pequenas e calosas. Isso caiu da bolsa da moça bonita. Eduardo olhou para o objeto que a menina segurava. Um relógio masculino Patek Philippe de ouro branco, modelo que custava mais que muitos apartamentos na cidade. Junto dele, um bilhete dobrado com seu nome escrito em caligrafia elegante. Tem certeza que isso estava na bolsa dela? Perguntou confuso. A menina assentiu. Caiu quando o homem esbarrou nela. Ele não viu, mas eu vi. Eduardo pegou o relógio e o bilhete examinando-os. Nunca tinha visto aquele relógio antes. Desdobrou o bilhete discretamente, lendo as palavras, escritas em tinta azul. Para Eduardo, meu amor eterno. Para marcar o tempo que ainda temos pela frente. Com todo o meu coração, Camila. Um sorriso iluminou seu rosto. Um presente surpresa de aniversário de casamento. Camila deve ter planejado entregá-lo mais tarde, talvez em um momento mais íntimo. Decidiu não mencionar nada, para não estragar a surpresa. Qual seu nome, pequena? Perguntou a menina. Sofia, respondeu ela recuando um passo, como se temesse ter feito algo errado. Eduardo tirou a carteira do bolso e ofereceu algumas notas à menina. Obrigado pela honestidade, Sofia. Isso é muito raro hoje em dia. Sofia olhou para o dinheiro, hesitou, por um momento, e então o aceitou com um movimento rápido. Obrigada, moço. Minha avó está precisando de remédio. Antes que Eduardo pudesse dizer mais alguma coisa, a menina se afastou, desaparecendo entre os carros, assim como o homem de terno havia feito minutos antes. Discretamente, Eduardo guardou o relógio no bolso interno do paletó e colocou o bilhete de volta na bolsa de Camila quando ela se distraiu procurando os óculos escuros. Sorriu consigo mesmo, imaginando a expressão de Camila quando percebesse que seu presente surpresa havia sido descoberto. No trajeto de volta para a mansão no Jardim Europa, Eduardo falava animadamente sobre os novos projetos da empresa enquanto Camila parecia distante, verificando mensagens no celular com frequência. Tudo bem? Perguntou ele, notando sua distração. Sim, só o pessoal do trabalho voluntário. Temos um evento beneficente na semana que vem e estão surgindo alguns imprevistos, explicou ela, bloqueando a tela do celular rapidamente. Chegando em casa, Camila mencionou uma dor de cabeça e retirou-se para o quarto, deixando Eduardo em seu escritório. Ele esperava que ela mencionasse o relógio, talvez desse alguma pista sobre o presente, mas nada aconteceu. A noite avançou sem que Camila falasse sobre qualquer surpresa. Eduardo começou a achar estranho, mas imaginou que talvez ela estivesse esperando o momento perfeito. Quando foram dormir, ela parecia tensa, distante, nada como a mulher apaixonada que escreveria um bilhete tão romântico. Nos dias seguintes, Eduardo notou mudanças sutis no comportamento de Camila. Ligações, atendidas em voz baixa, saídas repentinas para o trabalho voluntário, olhares evasivos quando questionada sobre sua agenda. O relógio continuava escondido no paletó, sem qualquer menção de Camila. Uma semana depois, durante uma reunião na empresa, Eduardo recebeu uma ligação de Ricardo, seu sócio. Eduardo, precisamos discutir os novos contratos com os investidores estrangeiros. É um negócio grande demais para decidirmos por telefone. Podemos jantar hoje? Traga Camila, faz tempo que não conversamos. Claro, Ricardo, no Fazano às 8? Perfeito. Ah, e parabéns atrasado pelo aniversário de casamento. Camila é uma mulher de sorte. Eduardo desligou pensativo. Ainda. Não entendia o mistério do relógio não mencionado, mas havia assuntos mais importantes para resolver. A expansão da empresa dependia desses novos investidores, e Ricardo sempre teve um faro certeiro para bons negócios. O que Eduardo não podia imaginar era que o relógio, a distância emocional de Camila e os investidores estrangeiros eram peças de um quebra-cabeça sombrio que começava a se formar ao seu redor. Um quebra-cabeça que ameaçava destruir não apenas seu casamento, mas tudo o que construíra ao longo de uma vida inteira. 2 semanas se passaram desde o incidente do relógio. Eduardo observava a cidade de São Paulo do alto de seu escritório,
no 42º andar do edifício Mendonça, na Avenida Faria Lima. Através das janelas de vidro que iam do chão ao teto, ele contemplava o movimento frenético da capital financeira brasileira, sentindo que algo não se encaixava em sua vida aparentemente perfeita. O relógio Patek Philippe continuava guardado em sua gaveta particular, intocado. Camila jamais mencionara seu desaparecimento, o que parecia cada vez mais estranho. Que tipo de presente seria aquele que, ao sumir, não causava qualquer preocupação na pessoa que o comprara? As reuniões com os investidores estrangeiros avançavam, conduzidas principalmente por Ricardo. O grupo, liderado por um homem chamado Klaus Müller, propunha uma reestruturação societária que permitiria a Mendonça Incorporações expandir-se para outros países da América Latina. Eduardo achava o timing perfeito, mas algo no comportamento de Ricardo o incomodava. Seu sócio parecia ansioso demais, pressionando por decisões rápidas em assuntos que normalmente exigiriam análises mais profundas. Senhor Mendonça, a voz de Luciana, sua secretária, interrompeu seus pensamentos através do interfone. O doutor Marcelo Távora está aqui para vê-lo. Eduardo sorriu. Marcelo era seu amigo de infância e advogado pessoal, um dos poucos em quem confiava plenamente. Mande-o entrar, por favor. Marcelo entrou na sala com seu jeito despojado de sempre, apesar do terno bem cortado. Aos 55 anos, mantinha a mesma energia que tinha nos tempos de colégio em Ribeirão Preto, quando Eduardo e ele sonhavam com o futuro. E aí, magnata, como vai a vida de bilionário entediado? Brincou sentando-se na poltrona de couro em frente à mesa. Entediado é a última coisa que estou, respondeu Eduardo, servindo 2 doses de uísque. Na verdade, preciso de um conselho seu. Não como advogado, mas como amigo. Por 1 hora, Eduardo contou a Marcelo sobre o relógio, as mudanças no comportamento de Camila e suas inquietações quanto aos negócios com os investidores estrangeiros. Marcelo ouviu atentamente, fazendo poucas perguntas, mas tomando notas mentais de cada detalhe. Você já verificou o histórico dessa tal menina? Sofia, certo? Parece coincidência demais ela estar lá justo naquele momento, comentou Marcelo. Pensei nisso. Mandei um dos seguranças da empresa fazer uma verificação discreta. Ela mora com a avó doente em Paraisópolis. O pai está preso por furto e a mãe abandonou a família. Sobrevivem com a aposentadoria da avó e alguns bicos que a menina faz vendendo balas nos faróis. Nada que indique qualquer conexão com Camila ou Ricardo. Marcelo coçou o queixo, pensativo. E esse tal de Klaus Müller, o que sabemos sobre ele? Supostamente é um investidor austríaco com negócios em vários países. Toda a documentação foi verificada pela equipe jurídica da empresa. Parece legítimo, mas seu instinto está dizendo o contrário, completou Marcelo. Olha, Edu, você não construiu um império dando ouvidos apenas a planilhas e relatórios. Se algo parece errado, provavelmente está. Sugiro que você investigue mais a fundo, mas com discrição. Se realmente existe algo acontecendo, não queremos alertar ninguém. Eduardo assentiu, agradecendo ao amigo. Após a saída de Marcelo, permaneceu em seu escritório até tarde da noite, revisando contratos e planejando seus próximos passos. Ao chegar em casa, encontrou Camila arrumada para sair, usando um vestido preto elegante que ele não reconhecia. Pensei que jantaríamos juntos hoje, comentou, deixando a pasta sobre o console da entrada. Desculpe, amor, esqueci de avisar, ela respondeu, aplicando batom diante do espelho do hall. Reunião de emergência da comissão do evento beneficente. A celebridade que confirmou presença desistiu e precisamos encontrar um substituto. Eduardo observou o nervosismo sutil nas mãos dela, o modo como evitava seu olhar. Posso ajudar? Tenho alguns contatos que talvez possam... Não se preocupe. Ela o interrompeu rapidamente. Ricardo já está nos ajudando com isso. Na verdade, ele vai me buscar em alguns minutos. O nome de Ricardo acendeu um alerta na mente de Eduardo. Era a 3ª vez naquela semana que Camila mencionava atividades com seu sócio fora do horário comercial. Ricardo? Não sabia que ele estava tão envolvido com seus projetos sociais.
Camila pareceu perceber o deslize. Ah, sim, ele tem sido muito generoso. Conhece várias personalidades que podem atrair doadores. Você sabe como ele é bem conectado. Antes que Eduardo pudesse fazer mais perguntas, a campainha tocou. Camila apressou-se em direção à porta, dando-lhe um beijo rápido na bochecha. Não, me espere acordado. Essas reuniões podem demorar. Após a saída de Camila, Eduardo sentou-se no sofá da sala, contemplando o jardim iluminado através das portas de vidro. A mansão, com seus 1.200 metros quadrados, de repente parecia grande, demais vazia demais. Decidiu agir. Subiu ao quarto do casal e abriu o closet de Camila. Normalmente não invadiria a privacidade da esposa, mas as circunstâncias exigiam medidas excepcionais. Examinou bolsas, gavetas, prateleiras, sem encontrar nada comprometedor. Quando estava prestes a desistir, notou um pequeno cofre portátil escondido atrás de uma pilha de caixas de sapatos. O cofre não tinha fechadura digital, apenas uma simples combinação numérica. Eduardo tentou o aniversário de Camila, sem sucesso. Experimentou então a data do casamento deles. Os números giraram e o cofre se abriu com um clique suave. Dentro, encontrou um celular que nunca tinha visto antes, documentos e um pequeno caderno de anotações. Começou pelo caderno encontrando datas, horários e iniciais que não faziam sentido imediato. No celular, protegido por senha, não conseguiu acesso. Os documentos eram mais reveladores. Cópias de contratos da Mendonça, incorporações, incluindo alguns que ainda estavam em fase de negociação com os investidores estrangeiros. Aquilo não fazia sentido. Por que Camila teria documentos confidenciais da empresa? Ela não tinha qualquer envolvimento nos negócios, sempre afirmando que preferia manter sua vida profissional separada. Eduardo fotografou tudo com seu próprio celular antes de recolocar os itens exatamente como os encontrara. Na manhã seguinte, decidiu sair mais cedo de casa. Em vez de ir direto para o escritório, pediu ao motorista que o levasse a Paraisópolis. Usando suas conexões, não foi difícil localizar a casa de Sofia. Era uma construção simples, de tijolos aparentes, encravada em uma viela estreita. Eduardo bateu à porta, sendo recebido por uma senhora de cabelos brancos e expressão cansada. "Bom dia, estou procurando por Sofia", disse ele, sentindo-se deslocado naquele ambiente tão distante de sua realidade. A senhora, que se apresentou como Dona Zulmira, convidou-o a entrar em uma sala pequena, mas impecavelmente limpa. "Sofia está na escola, senhor. Posso ajudar?" Eduardo explicou quem era e como conhecera a neta dela. Dona Zulmira sorriu, reconhecendo o nome. "Ah, o senhor é o homem do dinheiro do remédio. Sofia falou muito do senhor. Graças à sua generosidade, pude comprar meus remédios para a pressão. Deus lhe pague." A conversa foi interrompida pela chegada de Sofia, que voltava da escola. Ao ver Eduardo, seus olhos se arregalaram em reconhecimento. "O moço do hotel!" exclamou, deixando a mochila no chão. Eduardo sorriu, mas foi direto ao ponto. "Sofia, preciso que me conte exatamente como encontrou aquele relógio. É muito importante." A menina olhou para a avó, que assentiu, encorajando-a a falar. Sofia sentou-se em um banquinho, as mãos inquietas sobre o uniforme escolar. "Eu estava vendendo balas no estacionamento. Vi quando o homem esbarrou na moça bonita. Ele fez de propósito, sabe? Dava para ver. E quando pegou as coisas do chão, colocou o relógio na bolsa dela. Não caiu de lá, ele colocou." Eduardo sentiu o estômago afundar. "Tem certeza disso, Sofia? O homem colocou o relógio na bolsa, não tirou de lá?" "Certeza, sim, senhor. Achei estranho. Por isso fiquei olhando. Depois ele deixou cair o relógio de novo quando entregou a bolsa. Eu peguei e ia devolver para ele. Mas aí pensei que podia ser um ladrão. Decidi entregar para o senhor." "Você conseguiria reconhecer esse homem se o visse novamente?" Sofia assentiu com convicção. "Sim, senhor. Ele tinha uma cicatriz pequena aqui." Ela apontou para o lado direito do queixo. Eduardo sentiu um calafrio. Ricardo tinha exatamente aquela cicatriz, resultado de um acidente de carro anos atrás. As peças começavam a se encaixar, formando uma imagem perturbadora.
Agradeceu a Sofia e Dona Zulmira, deixando mais dinheiro para ajudá-las e prometendo voltar. No caminho para o escritório, ligou para Marcelo. Você tinha razão, disse assim que o amigo atendeu. Acho que estou sendo vítima de algum tipo de armação. E o pior é que parece envolver as duas pessoas em quem mais confio, minha esposa e meu sócio. Marcelo suspirou do outro lado da linha. Venha para meu escritório imediatamente. Não fale com ninguém sobre isso, especialmente com Ricardo. Se ele está envolvido, precisamos ser extremamente cuidadosos. Eduardo concordou, redirecionando o motorista para o escritório de advocacia de Marcelo, no Itaim Bibi. Enquanto o carro avançava pelo trânsito caótico de São Paulo, ele contemplava como sua vida perfeita estava desmoronando ao seu redor. O que mais descobriria sobre as pessoas que julgava conhecer tão bem? O escritório de Marcelo Távora ocupava os 2 últimos andares de um edifício moderno no Itaim Bibi. Enquanto subiam no elevador privativo, Eduardo sentia o peso das revelações recentes comprimindo seu peito. Sempre fora um homem que confiava em seu instinto para os negócios, mas nunca imaginou que precisaria usá-lo para desvendar traições em sua vida pessoal. Precisamos ser metódicos, disse Marcelo, conduzindo-o a uma sala de reuniões isolada. Se realmente existe uma conspiração contra você, não podemos dar um passo em falso. Eduardo assentiu, sentando-se pesadamente na cadeira de couro. O que me atormenta é o porquê. Ricardo é praticamente um irmão para mim. Construímos a empresa juntos. Ele já tem mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas. Dinheiro raramente é suficiente para pessoas gananciosas, respondeu Marcelo, servindo água para ambos. E quanto a Camila, bem, você mesmo me disse que ela era atriz antes de conhecê-lo. Talvez ainda esteja atuando. A dor no olhar de Eduardo era evidente. Aos 57 anos, após um divórcio traumático de seu primeiro casamento, acreditava ter encontrado finalmente a felicidade ao lado de Camila. Agora, confrontava a possibilidade de que tudo não passasse de uma elaborada farsa. Vamos agir em 2 frentes, continuou Marcelo, abrindo um notebook. Primeiro, investigar os tais investidores estrangeiros. Tenho contatos na Polícia Federal e na Interpol que podem verificar se esse Klaus Müller é quem diz ser. Segundo, precisamos monitorar as comunicações de Camila e Ricardo. Não podemos simplesmente hackear os celulares deles, argumentou Eduardo. Não precisamos, você é o CEO da empresa. Pode solicitar uma auditoria de segurança em todos os sistemas corporativos, incluindo e-mails e mensagens trocadas em dispositivos da empresa. Eduardo considerou a ideia. Ricardo usa o celular corporativo para tudo. Sempre brincamos que ele é incapaz de separar vida pessoal e profissional. Excelente. Quanto a Camila, você mencionou um celular secreto. Precisamos descobrir a senha. Passaram as próximas horas desenvolvendo um plano detalhado. Marcelo acionou sua equipe de investigação particular, composta por ex-policiais e especialistas em segurança digital. Eduardo forneceu todas as informações necessárias para iniciar o monitoramento discreto das atividades de Ricardo na empresa. Tem uma coisa que continua me incomodando, disse Eduardo, enquanto revisavam a estratégia. A menina, Sofia, ela está envolvida nisso de alguma forma que ainda não compreendemos ou foi apenas uma testemunha acidental? Acredito na segunda opção, respondeu Marcelo. Se ela fosse parte do esquema, por que entregaria o relógio a você, isso arruinaria o plano deles. Mas devemos mantê-la protegida. Se Ricardo descobrir que ela viu tudo e falou com você, pode tentar intimidá-la. Eduardo concordou, fazendo uma anotação mental para garantir a segurança de Sofia e sua avó. Ao final da tarde, retornou ao escritório da Mendonça Incorporações, assumindo uma fachada de normalidade. Para sua surpresa, encontrou Camila conversando animadamente com a recepcionista. "Eduardo, que bom te encontrar aqui", exclamou ela, sorrindo radiante. "Passei para deixar os convites para o evento beneficente. Pensei que poderíamos convidar alguns parceiros da empresa." A naturalidade com que ela interpretava o papel de esposa dedicada quase o fez duvidar de suas suspeitas. Quase. "Claro, querida.
Já falou com o Ricardo sobre isso? Sim, ele está super entusiasmado. Inclusive convidou os investidores estrangeiros. Disse que seria uma ótima oportunidade para conhecê-los em um ambiente mais descontraído. Eduardo forçou um sorriso. Excelente ideia. Preciso resolver algumas coisas aqui, mas podemos jantar juntos hoje? Hoje não vai dar, respondeu Camila, consultando o celular. Tenho reunião do comitê às 8, mas amanhã estou livre. Sem problemas. Amanhã, então. Observou-a sair, analisando cada movimento, cada gesto. Como não percebera antes, os sinais, os sorrisos calculados, as desculpas frequentes, a manipulação sutil, talvez porque quisesse acreditar na felicidade que finalmente encontrara após anos de solidão. De volta à sua sala, chamou Luciana, sua secretária de confiança, há mais de 20 anos. Lu, preciso de um favor especial. E isso fica estritamente entre nós. Luciana assentiu, fechando a porta. A lealdade dela à empresa e especialmente a Eduardo era inquestionável. Quero que você monitore todas as comunicações do Ricardo dentro da empresa. E-mails, ligações, mensagens, tudo. Também preciso que verifique todas as reuniões que ele teve com os investidores estrangeiros, especialmente as que não estavam na minha agenda. O olhar de Luciana revelava preocupação, mas não questionamento. Entendido, Dr. Eduardo. Posso perguntar o motivo? Estou conduzindo uma auditoria interna sigilosa. Por enquanto, é só o que posso dizer. Após a saída de Luciana, Eduardo aproveitou o momento de solidão para acessar os sistemas da empresa. Como CEO, tinha privilégios administrativos, que raramente utilizava, preferindo delegar a parte tecnológica a profissionais especializados. Agora, essas ferramentas seriam fundamentais para sua investigação. Começou pelo servidor de e-mails corporativos, buscando por mensagens trocadas entre Ricardo e os supostos investidores estrangeiros. Encontrou várias comunicações formais, discutindo termos contratuais e cronogramas de investimento. Nada suspeito à primeira vista. Decidiu então verificar as mensagens de Ricardo para outros destinatários, usando palavras-chave como Eduardo, Plano, Camila. A busca retornou dezenas de resultados, a maioria relacionada a assuntos rotineiros da empresa. Estava prestes a desistir quando notou um e-mail enviado a um endereço desconhecido. katlins87@protonmail.com. O assunto era simplesmente cronograma, final. Eduardo clicou no e-mail, sentindo o coração acelerar. A mensagem era curta. C. Tudo conforme planejado. Fase 1. Concluída. O relógio funcionou perfeitamente para plantar a semente da dúvida. En está demonstrando sinais de desconfiança, mas ainda não conectou os pontos. Os investidores chegam na próxima semana para a fase 2. Mantenha a pressão emocional e continue monitorando as reações dele. R. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. C só podia ser Camila. EM eram suas iniciais. A mensagem confirmava suas piores suspeitas. O relógio fora plantado deliberadamente para despertar desconfiança, parte de um plano maior que envolvia os tais investidores estrangeiros. Continuou vasculhando, agora com determinação renovada. Encontrou mais mensagens, entre Ricardo e o mesmo endereço de e-mail, todas usando uma linguagem codificada semelhante. Em uma delas, datada de 2 semanas antes, Ricardo mencionava documentos de internação e avaliação psiquiátrica. A peça final do quebra-cabeça surgiu quando localizou um e-mail enviado para Klaus Müller, com cópia para outro endereço, desconhecido. O conteúdo era explícito. Klaus, os documentos para a transferência das ações estão praticamente prontos. Assim que Eduardo assinar, a procuração lhe dará poderes para representá-lo em qualquer transação. A certidão médica garantirá que ele não possa contestar legalmente depois. Camila já garantiu que os medicamentos estarão presentes em quantidade suficiente para o laudo toxicológico confirmar o uso prolongado de substâncias que afetam o discernimento. Aguardo confirmação dos honorários conforme discutido. Ricardo. Ferraz, diretor financeiro. Mendonça Incorporações.
Eduardo imprimiu todos os e-mails comprometedores e os guardou em sua pasta pessoal. Seu mundo desabava, mas ao menos agora compreendia a extensão da traição. Não era apenas um caso entre sua esposa e seu sócio. Era uma conspiração elaborada para tomar o controle de sua empresa e possivelmente interná-lo em uma clínica psiquiátrica com diagnósticos fraudulentos. Antes de sair, fez uma última busca, desta vez pelo nome de Sofia. Para seu horror, encontrou um e-mail recente de Ricardo para um contato identificado apenas como segurança. Identifique e neutralize a menina do estacionamento. Ela viu demais e pode comprometer toda a operação se Eduardo a encontrar novamente. Sem violência excessiva, apenas garanta que ela não fale mais nada. Use a avó como ponto de pressão se necessário. R. A raiva que Eduardo sentiu naquele momento foi diferente de qualquer emoção experimentada antes. Uma coisa era conspirar contra ele, um homem adulto com recursos para se defender. Outra, completamente diferente, era ameaçar uma criança inocente e sua avó doente. Pegou o telefone e ligou para Marcelo. Precisamos agir agora, disse a voz tremendo de fúria controlada. Encontrei provas concretas, e eles estão planejando fazer algo contra Sofia. Estou a caminho, respondeu Marcelo. Enquanto isso, acione sua segurança pessoal. Quero 2 homens de confiança protegendo a menina e a avó imediatamente. Eduardo fez como sugerido, instruindo sua equipe de segurança a montar vigilância discreta na casa de Sofia, sem alertar os moradores para não assustá-los. Em seguida, ligou para Camila. Querida, mudei de ideia. Gostaria de jantar com você hoje, apesar da sua reunião. Podemos nos encontrar no Fazano às 10? Será rápido, prometo. A hesitação de Camila foi perceptível. Bem, acho que posso sair um pouco mais cedo da reunião. Mas por que essa mudança repentina? Recebi uma proposta interessante dos investidores estrangeiros hoje. Quero discutir com você antes de tomar qualquer decisão. Os investidores? Mas por que comigo? Você sabe que não entendo nada de negócios, porque confio nos seus instinto, respondeu Eduardo, segurando o telefone com força. E porque envolve uma possível mudança para o exterior. Precisamos decidir isso juntos. Ah, entendo. A voz dela suavizou. Nesse caso, nos vemos às 10 no Fazano. Eduardo desligou, sentindo-se doente por ter que fingir normalidade. Mas agora entrava no jogo deles, usando suas próprias táticas. A diferença era que ele jogava para revelar a verdade, não para destruir vidas inocentes. Quando Marcelo chegou, Eduardo já havia organizado todas as evidências em um dossiê digital. Veja isso, disse, mostrando os e-mails impressos. É mais grave do que imaginávamos. Eles planejam me declarar mentalmente incapaz, possivelmente usando medicamentos para alterar meu comportamento. Marcelo examinou os documentos com expressão grave. Isso é criminoso em vários níveis. Podemos ir à polícia agora mesmo. Ainda não, respondeu Eduardo. Quero entender a extensão completa da conspiração. E, principalmente, quero saber se Camila realmente está envolvida por dinheiro ou se há algo mais. O que você está pensando? Vou encontrá-la para jantar hoje. Enquanto isso, quero que você e sua equipe invadam nossa casa e encontrem o celular secreto dela. Precisamos das informações contidas nele. Marcelo hesitou. Isso é arriscado e tecnicamente ilegal. Mais ilegal que conspirar para me internar, falsamente em uma clínica psiquiátrica, rebateu Eduardo. Estou lutando pela minha vida, Marcelo, e pela segurança de uma criança inocente. Relutante, Marcelo concordou com o plano. Enquanto Eduardo se preparava para o confronto velado com Camila, não podia deixar de pensar em Sofia. De alguma forma, em meio ao turbilhão de traições, aquela menina simples de Paraisópolis havia se tornado sua única aliada verdadeira nesta história sombria. O restaurante Fazano, no coração do Jardim Paulista, era um dos estabelecimentos mais exclusivos de São Paulo. Com sua decoração, elegante e iluminação suave, era o lugar perfeito para os poderosos da cidade,
discutirem negócios longe de ouvidos indiscretos. Eduardo chegou propositalmente 30 minutos antes do horário combinado com Camila. Precisava preparar o terreno. Cumprimentou o maître, que o conhecia pelo nome, e pediu uma mesa discreta no fundo do salão. Enquanto aguardava, revisava mentalmente sua estratégia. Não confrontaria Camila diretamente, ainda não. Precisava fazê-la acreditar que estava caindo na armadilha, enquanto coletava mais informações. Senhor Mendonça, aceita uma taça de vinho enquanto espera? Perguntou o sommelier. Apenas água, por favor. Preciso manter a mente clara esta noite. Às 22h05, Camila fez sua entrada triunfal no restaurante. Usava um vestido azul marinho, que realçava suas curvas, cabelos soltos e um colar de diamantes que Eduardo lhe dera no aniversário de 1 ano de casamento. Parecia a personificação da elegância e da inocência. Eduardo, querido, desculpe. O atraso, disse ela beijando-o no rosto antes de sentar-se. A reunião demorou mais que o previsto. Sem problemas, respondeu ele, notando o leve aroma de perfume masculino que ela não conseguira disfarçar completamente. Como foi o encontro? Com o comitê? Produtivo. Conseguimos um cantor famoso para substituir a celebridade que desistiu. Será um sucesso. Eduardo sorriu fingindo interesse enquanto ela elaborava detalhes do evento beneficente que provavelmente nem existia. Pediu o jantar, peixe para ela, como sempre, e filé para ele. Conversaram amenidades durante a entrada, até que Eduardo finalmente trouxe à tona o assunto principal. Recebi uma proposta interessante hoje, comentou casualmente. Os investidores sugerem que eu me mude para Viena por alguns meses, para supervisionar a expansão europeia da empresa. Os olhos de Camila brilharam por um instante, não de entusiasmo, percebeu Eduardo, mas de cálculo. Viena. Por quanto? Tempo exatamente. Inicialmente 6 meses, podendo se estender por 1 ano. Ela tomou um gole de vinho, claramente processando a informação. E como isso afetaria a estrutura da empresa aqui? Ricardo assumiria temporariamente? Exatamente. Ele teria uma procuração para tomar decisões em meu nome, enquanto estou fora. Entendo, respondeu ela tentando esconder o entusiasmo. Parece uma oportunidade única. Deveríamos considerar seriamente. Você viria comigo, claro, acrescentou Eduardo. A hesitação dela foi quase imperceptível. No início não posso. Querido, tenho os projetos sociais, lembra? Mas poderia visitá-lo frequentemente e talvez me juntar a você depois de alguns meses. Exatamente a resposta que Eduardo esperava. Continuaram a refeição, enquanto ele sondava sutilmente outros aspectos do plano. Camila revelava-se uma atriz excepcional, dosando perfeitamente preocupação, amor e entusiasmo, sem jamais despertar suspeitas. Enquanto isso, a quilômetros dali, na mansão do Jardim Europa, Marcelo e 2 especialistas em segurança acessavam o quarto do casal. Com luvas cirúrgicas e movimentos precisos, localizaram o cofre portátil no closet de Camila. A combinação é a data do casamento deles, informou Marcelo. 040520. O cofre abriu-se com facilidade, revelando o celular, secreto, documentos e o caderno de anotações. Um dos especialistas, ex-perito da Polícia Federal, conectou o aparelho a um dispositivo de desbloqueio forense. Vai demorar uns minutos, explicou. Esses aparelhos com Proton Mail são configurados para segurança máxima. Enquanto aguardavam, Marcelo examinou os documentos, encontrando algo alarmante. Um laudo psiquiátrico preliminar em nome de Eduardo, diagnosticando transtorno bipolar com episódios psicóticos e paranoia progressiva. O documento, assinado por um renomado psiquiatra, recomendava internação imediata. Meu Deus, murmurou Marcelo, ele já tem tudo preparado. Consegui, anunciou o especialista, mostrando a tela desbloqueada do celular. Temos acesso completo. Rapidamente, extraíram todo o conteúdo do aparelho para análise posterior. Mensagens, fotos, gravações de áudio, um tesouro de evidências. Recolocaram tudo no cofre exatamente como encontraram e deixaram a mansão sem deixar vestígios. De volta,
Alfazano, Eduardo e Camila haviam terminado a refeição e tomavam café. Ele deliberadamente mencionou que estava se sentindo cansado e com dores de cabeça frequentes. Talvez devesse consultar um médico, sugeriu Camila, com preocupação convincente nos olhos. Ricardo mencionou um especialista excelente que tratou um amigo dele recentemente. Boa ideia. Você poderia marcar para mim? Claro, querido, cuidarei de tudo. Ao final da noite, Eduardo deixou Camila em casa, alegando que precisava retornar ao escritório para uma videoconferência com investidores no fuso horário asiático. Na verdade, dirigiu-se diretamente ao escritório de Marcelo, onde uma equipe já analisava o material extraído do celular secreto. Você não vai acreditar no que encontramos, disse Marcelo assim que Eduardo entrou na sala de reuniões, agora transformada em centro de operações improvisado. As próximas horas foram devastadoras. O conteúdo do celular revelou não apenas a extensão da conspiração, mas sua gênese. Camila não era Camila Lins, como se apresentava. Seu verdadeiro nome era Carolina Lintz, atriz de produções de baixo orçamento que havia falido após escândalos envolvendo drogas. 5 anos antes, Ricardo a recrutara especificamente para seduzir Eduardo, com promessa de pagamento milionário após o divórcio. As mensagens mais antigas mostravam que o plano original era um casamento seguido de divórcio litigioso, que garantiria a ela metade da fortuna pessoal de Eduardo. Porém, com o tempo, Ricardo percebeu que poderiam obter muito mais. As mensagens mais recentes revelavam o plano completo: forjar documentos psiquiátricos, internar Eduardo involuntariamente, assumir o controle da empresa através de procurações e, finalmente, transferir ativos para empresas fantasmas no exterior. Eles planejavam se livrar de mim permanentemente, concluiu Eduardo, a voz embargada pela emoção contida. Uma internação psiquiátrica da qual eu nunca sairia. Mais perturbador ainda foram as gravações de áudio de conversas entre Ricardo e Camila. Em uma delas, discutiam friamente sobre dosagens de medicamentos para alterar o comportamento de Eduardo gradualmente, tornando o diagnóstico psiquiátrico mais credível. Mas a revelação mais dolorosa veio em uma mensagem enviada 3 meses antes. Não aguento mais fingir, quero terminar logo com isso. Desde que nos envolvemos de verdade, cada momento com En é uma tortura. Vamos acelerar o plano. Podemos ter tudo, o dinheiro, a empresa e ficar juntos sem precisar esconder. Sei. Eduardo sentiu o coração despedaçar-se ao confirmar que o relacionamento entre Camila e Ricardo transcendia a conspiração profissional. Eles haviam se apaixonado durante a farsa e agora ansiavam por viver abertamente seu romance, às custas de sua sanidade e liberdade. Essa mensagem é de fevereiro, observou Marcelo. Foi quando você começou a notar mudanças no comportamento dela. Sim, confirmou Eduardo. Ela ficou mais distante, mais impaciente. Achei que fosse apenas uma fase. Outra descoberta crucial veio nas comunicações entre Ricardo e o suposto Klaus Müller. O investidor austríaco não existia. Era apenas um ator contratado para interpretar o papel, assim como outros investidores estrangeiros que haviam visitado a empresa nas últimas semanas. O plano era usar esses falsos investidores para justificar a transferência de ativos da empresa para contas no exterior, explicou um dos investigadores. Contas controladas por empresas de fachada pertencentes a Ricardo. A investigação prosseguiu pela madrugada. Às 5 da manhã, quando o sol começava a despontar no horizonte paulistano, Eduardo tinha um quadro completo da conspiração contra ele. Também tinha provas suficientes para processar e, potencialmente, prender todos os envolvidos. O que você pretende fazer? Perguntou Marcelo, servindo café para o grupo exausto. Eduardo fitou a cidade que despertava através das janelas. Primeiro, garantir a segurança de Sofia e sua avó. Ricardo já demonstrou que não hesitaria em machucá-las para proteger o plano. Já cuidei disso, respondeu Marcelo. Minha equipe está monitorando a casa delas 24 horas. Também tem um apartamento seguro,
onde podemos acomodá-las temporariamente. Ótimo. Segundo, quero entender melhor quem é Carolina Lintz. Precisamos de um perfil completo, histórico, conexões anteriores com Ricardo, tudo. Um dos investigadores assentiu, assumindo a tarefa. Terceiro, continuou Eduardo, precisamos identificar e neutralizar todos os cúmplices. O psiquiatra que assinou o laudo falso, os atores que se passam por investidores, qualquer um que esteja envolvido. E quanto a Ricardo e Camila? Perguntou Marcelo. Vamos à polícia? Eduardo refletiu por um momento. Apesar da dor e da traição, não conseguia ignorar os 5 anos compartilhados com Camila. Mesmo sendo uma farsa, havia momentos que pareciam genuínos, ou seria apenas mais atuação de uma atriz consumada. Ainda não, decidiu finalmente. Quero confrontá-los pessoalmente antes. Não para buscar reconciliação, isso é impossível, mas para entender por quê. Preciso ouvir da boca deles. É arriscado, alertou Marcelo. Eles podem perceber que você sabe e tentar algo desesperado. Por isso precisamos ser mais espertos. Vamos deixá-los pensar que estão vencendo. Farei Ricardo acreditar que assinarei a procuração para a viagem a Viena. Marcaremos uma reunião formal com os falsos investidores e gravaremos tudo. Quando tiverem se incriminado completamente, então agiremos. A estratégia foi meticulosamente elaborada nas horas seguintes. Eduardo retornou para casa ao meio-dia, encontrando Camila ainda dormindo. Observou-a por alguns instantes. O rosto sereno, os cabelos espalhados pelo travesseiro. Como alguém com aparência tão angelical podia esconder tamanha frieza? Nos dias seguintes, interpretou seu papel perfeitamente. Mostrou-se cada vez mais entusiasmado com a ida para Viena. Discutiu abertamente os termos da procuração com Ricardo e até agendou uma consulta com o psiquiatra indicado por Camila, embora tenha cancelado discretamente na última hora. Enquanto isso, a investigação avançava em outras frentes. O perfil completo de Carolina Lintz revelou uma história de pequenos golpes e manipulações, desde a adolescência. Filha de um pequeno empresário falido e suicida, desenvolvera cedo o talento para usar sua beleza e carisma para conseguir o que queria. Seu encontro com Ricardo não fora acidental. Eles já haviam se envolvido brevemente 10 anos antes, quando ela tentava carreira como atriz. Mais alarmante ainda foi a descoberta de conversas recentes sobre Sofia. Ricardo havia contratado 2 homens para intimidar a menina e sua avó, com instruções explícitas para fazer o necessário, caso ela continuasse falando sobre o incidente do relógio. Diante dessa ameaça iminente, Eduardo decidiu agir. Numa tarde chuvosa, dirigiu-se pessoalmente a Paraisópolis, acompanhado de Marcelo e 2 seguranças discretos. Encontrou Sofia e Dona Zulmira em casa, assustadas após terem recebido visitas intimidadoras. 2 homens vieram aqui ontem, contou Dona Zulmira, servindo café em xícaras lascadas. Perguntaram se Sofia tinha falado com algum homem rico. Disseram que era perigoso falar de coisas que não entendia. Sofia, sentada no canto da sala abraçando os joelhos, parecia menor e mais frágil que antes. Eles disseram que iam voltar, murmurou ela. Falaram que minha avó podia se machucar se eu não ficasse quieta. A determinação de Eduardo solidificou-se naquele momento. Não se tratava mais apenas de sua fortuna ou empresa. Era sobre proteger inocentes das garras de predadores sem escrúpulos. Dona Zulmira, Sofia, vocês não estão seguras aqui, disse ele com gentileza. Gostaria de oferecer um lugar temporário para ficarem com toda a segurança e conforto, só até resolvermos esta situação. A idosa hesitou, desconfiada. Por que faria isso por nós? Somos apenas estranhos. Porque Sofia me ajudou quando eu precisava sem pedir nada em troca, e porque não posso permitir que sofram por minha causa. Após alguma relutância, a avó concordou. Em poucas horas, estavam instaladas em um apartamento confortável no Brooklyn, com serviço de segurança, 24 horas, e todas as necessidades atendidas. Sofia teria transporte seguro para a escola, e Dona Zulmira receberia os cuidados médicos que a tanto necessitava. De volta ao seu escritório, Eduardo recebeu uma ligação de Ricardo. Eduardo, excelentes notícias.
Os investidores adiantaram a reunião final para amanhã. Todos os documentos estão prontos para assinatura. Depois disso, é só preparar as malas para Viena. Perfeito, respondeu Eduardo, controlando a voz. Onde será a reunião? Na sala de conferências da empresa, às 10 horas. Klaus e sua equipe estarão presentes, assim como nosso departamento jurídico. Estarei lá. Ricardo, pode pedir a Camila para comparecer também. Gostaria que ela conhecesse melhor os detalhes, já que, eventualmente, se juntará a mim em Viena. Houve uma pausa do outro lado da linha. Claro, falarei com ela, mas não é um pouco incomum? Camila nunca se envolveu nos negócios. Tempos. Incomuns exigem medidas incomuns, meu amigo, respondeu Eduardo com uma falsa jovialidade. Afinal, estarei deixando tudo nas suas mãos por um bom tempo. Após desligar, Eduardo encarou a cidade através da janela panorâmica de seu escritório. Amanhã seria o dia decisivo, o confronto final com aqueles que planejaram sua destruição. Estava preparado para enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse, e para reconstruir sua vida a partir dos escombros de confiança deixados por aqueles que mais amava. A manhã de quarta-feira amanheceu com uma chuva fina sobre São Paulo, criando uma névoa que envolvia os arranha-céus do centro financeiro. Eduardo acordou antes do despertador, após uma noite de sono inquieto. Ao seu lado, Camila dormia profundamente, seus cabelos espalhados pelo travesseiro como uma moldura escura para seu rosto sereno. Por um instante, observando-a assim, Eduardo quase podia acreditar que tudo não passava de um terrível equívoco. Mas não era. As evidências eram irrefutáveis. A mulher que dormia ao seu lado, com quem compartilhara sua cama, seus sonhos e seus segredos por 5 anos, era uma fraude completa. Uma atriz contratada para executar o papel mais longo e cruel de sua carreira. Eduardo levantou-se silenciosamente e seguiu para o banheiro. Enquanto se barbeava, ensaiava mentalmente cada passo do dia decisivo que tinha pela frente. O plano estava meticulosamente elaborado. Marcelo já havia posicionado sua equipe estrategicamente. Cada detalhe fora pensado para que a armadilha se fechasse no momento exato. Você já está de pé? A voz sonolenta de Camila o surpreendeu à porta do banheiro. Ainda é cedo. Tenho a reunião com os investidores hoje, lembra? Respondeu, ele mantendo o tom casual. Quero revisar alguns documentos antes. Ela se aproximou, abraçando-o por trás. Eduardo sentiu seu perfume, o mesmo que usara no dia em que se conheceram. Quantas dessas pequenas escolhas teriam sido calculadas ao longo dos anos? Quantos gestos aparentemente espontâneos eram, na verdade, ferramentas de manipulação? Estou ansiosa pela reunião, disse ela beijando seu ombro. Será um novo começo para nós. Sim, será, concordou Eduardo, com um significado muito diferente do que ela imaginava. Tomaram café juntos, numa encenação de normalidade conjugal, que agora parecia surreal para Eduardo. Camila falava animadamente sobre Viena, mencionando lugares que queria visitar quando o visitasse, enquanto checava discretamente o celular. Provavelmente o oficial, não o secreto, pensou Eduardo. Às 9 horas, chegaram juntos ao edifício da Mendonça Incorporações. No elevador panorâmico que subia até o topo do prédio, Eduardo observou a cidade que ajudara a transformar ao longo de décadas. Pensou em seu pai, um pedreiro que morrera sem nunca ter visto o filho se tornar o construtor de impérios que sempre sonhara ser. O que ele diria sobre essa traição? No 42º andar, foram recebidos por Luciana, que lançou um olhar significativo a Eduardo. Tudo estava pronto. Doutor Eduardo, todos já estão na sala de conferências aguardando o senhor. Doutor Ricardo pediu, para iniciar a apresentação preliminar enquanto o aguardava. Obrigado, Lu. Vamos lá, então. Eduardo ofereceu o braço a Camila, que o aceitou com um sorriso radiante. Juntos, caminharam pelo corredor de mármore em direção à ampla sala de conferências no final do andar. Através das paredes de vidro, Eduardo podia ver Ricardo gesticulando animadamente diante de um grupo de homens de terno. Ah, finalmente! Exclamou Ricardo ao vê-los entrar. Eduardo, Camila, estávamos justamente discutindo os últimos detalhes da transição.
Eduardo cumprimentou cada um dos presentes com apertos de mão firmes. Klaus Müller, o suposto investidor austríaco, era um homem alto de cabelos grisalhos e sotaque impecável, um ator talentoso, sem dúvida. Ao seu lado, 3 outros investidores de aparência igualmente distinta e credenciais igualmente falsas. Também estavam presentes 2 advogados da empresa, que não tinham conhecimento da fraude, e o Dr. Sérgio Bueno, o psiquiatra que assinara o laudo fraudulento, este sim, cúmplice consciente do esquema. Senhores, antes de iniciarmos formalmente, disse Eduardo, mantendo sua expressão neutra, gostaria de propor um brinde ao futuro da Mendonça Incorporações. Luciana entrou discretamente com uma bandeja de taças de champanhe, distribuindo-as entre os presentes. Eduardo levantou sua taça. A expansão internacional de nossa empresa e as novas parcerias que nos levarão ainda mais longe. Todos brindaram, inclusive Camila, que parecia não conter o entusiasmo. Ricardo lançou-lhe um olhar rápido que Eduardo captou perfeitamente, um olhar de cumplicidade de quem está prestes a alcançar o objetivo final. Agora, continuou, Eduardo sentando-se à cabeceira da mesa, gostaria de entender melhor como funcionará esta transição enquanto estou em Viena. Ricardo, você poderia explicar os detalhes da procuração? Ricardo sorriu confiante, ativando a apresentação no telão. Com prazer. Basicamente, Eduardo, você estará transferindo poderes administrativos temporários para mim durante sua estadia na Europa. Isso inclui autoridade para representá-lo em todas as decisões corporativas, transações financeiras e reestruturações societárias necessárias. Entendo. E essa procuração tem algum limite de tempo ou escopo? Um breve olhar entre Ricardo e Klaus não passou despercebido por Eduardo. Bem, para facilitar os trâmites legais, sugerimos uma procuração ampla, com duração de 1 ano, renovável automaticamente. Interessante, comentou Eduardo, folheando. Os documentos à sua frente. E esses outros papéis? Não me lembro de termos discutido tantos documentos. O desconforto foi visível no rosto de Ricardo. São apenas formalidades legais, Eduardo. Certificações, autorizações para operar. No mercado europeu, esse tipo de coisa. Eduardo pegou um dos documentos e começou a lê-lo com atenção. Curioso. Este aqui parece uma declaração médica. Dr. Bueno, o senhor poderia explicar o que é isto? O psiquiatra engoliu em seco, ajustando a gravata. É apenas um atestado de aptidão para trabalho no exterior, Sr. Mendonça. Procedimento padrão, para executivos expatriados. Entendo. E esta parte aqui onde menciona condição psiquiátrica pré-existente também é padrão? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Eduardo podia sentir o nervosismo crescente de todos. Camila mexia-se inquieta na cadeira, enquanto Ricardo tentava manter a compostura. Eduardo, acho que você está confundindo os documentos, interveio Ricardo estendendo a mão. Deixe-me verificar isso. Não, está tudo bem. Na verdade, tenho algumas perguntas sobre este diagnóstico de transtorno bipolar com episódios psicóticos que aparentemente eu tenho. Curioso como nunca apresentei sintomas, não é mesmo, Dr. Bueno? O psiquiatra empalideceu. Sr. Mendonça, eu posso explicar? Tenho certeza que pode, interrompeu. Eduardo, sua voz agora gélida. Assim como tenho certeza que Klaus pode explicar por que um suposto investidor austríaco tem um passaporte falso com o nome de Cláudio Müller, ator brasileiro que trabalhou em 3 produções de baixo orçamento, dirigidas pelo primo de Ricardo. Os olhares alarmados se multiplicaram pela sala. Ricardo levantou-se abruptamente. Eduardo, você claramente não está bem. É exatamente isso que nos preocupa. Esses delírios persecutórios, essas acusações sem fundamento. Sem fundamento. Eduardo sorriu, apertando discretamente um botão sob a mesa. As telas ao redor da sala acenderam simultaneamente, exibindo e-mails, mensagens e documentos, todas as provas que havia coletado nos últimos dias. Como você explicaria estas comunicações entre você e Camila, ou devo dizer Carolina? Lintz, o rosto de Camila transformou-se numa máscara de horror. Do que você está falando? Estou falando do plano elaborado por vocês 2 há 5 anos.
Contratar uma atriz falida para me seduzir, casar comigo e então me destruir. Inicialmente, para um divórcio lucrativo, depois evoluindo para algo muito mais sinistro, quando vocês se apaixonaram de verdade. Eduardo levantou-se, caminhando lentamente ao redor da mesa, enquanto as telas exibiam mais e mais evidências. Aqui temos mensagens sobre como plantar o relógio na sua bolsa, Camila, para criar suspeitas. Aqui, discussões sobre medicamentos, para alterar meu comportamento gradualmente. E aqui, meu favorito pessoal, planos para me internar permanentemente em uma clínica psiquiátrica enquanto vocês assumiam controle de tudo que construí. Ricardo tentou alcançar seu celular, mas Eduardo foi mais rápido. Procurando por isso, os celulares de todos foram temporariamente desativados nesta sala. Medida de segurança para reuniões confidenciais, você sabe. Eduardo, isso é loucura, tentou Camila, lágrimas brotando em seus olhos. Lágrimas de atriz, pensou Eduardo. Eu te amo, você sabe disso. Como pode acreditar nessas mentiras? Mentiras? Como esta gravação de vocês dois discutindo quando seria o melhor momento para iniciar minha medicação especial. Eduardo ativou o áudio. A voz de Camila preencheu a sala. Não podemos esperar mais, Ricardo. Cada dia com ele é uma tortura. Quero ficar com você abertamente, não como amante escondida. As portas da sala se abriram e Marcelo entrou acompanhado de 2 delegados da Polícia Federal e vários agentes. Senhores, senhoras, anunciou um dos delegados, sou o Dr. Paulo Rezende, da Polícia Federal. Todos estão detidos para investigação por acusações de conspiração, fraude, falsificação de documentos médicos e tentativa de internação forçada. O caos instalou-se na sala. Klaus e os outros falsos investidores tentaram protestar, alegando identidades legítimas, mas seus documentos falsos já haviam sido identificados previamente. O Dr. Bueno desabou numa cadeira, aparentemente reconhecendo que não havia escapatória. Ricardo, porém, manteve a compostura. Eduardo, seja razoável. Podemos resolver isso como homens de negócios. Pense no escândalo, no dano à reputação da empresa. Devia ter pensado nisso antes de ameaçar uma criança inocente, respondeu Eduardo friamente. Criança? Do que está falando? Sofia, a menina que viu você plantar o relógio na bolsa de Camila. A mesma menina que você mandou neutralizar quando percebeu que ela poderia estragar seus planos. O rosto de Camila mostrou genuína confusão. Ricardo, você não me falou sobre nenhuma ameaça a uma criança. Não seja hipócrita agora, Carolina, rebateu Eduardo, usando propositalmente seu verdadeiro nome. Você sabia de tudo desde o início. Cada mentira, cada manipulação. Representou o papel da esposa amorosa enquanto planejava minha destruição. Os policiais começaram a conduzir os detidos para fora da sala. Ricardo, algemado, lançou um último olhar a Eduardo, não de raiva ou desafio, mas quase de admiração. Você foi mais esperto do que pensávamos, admitiu, mas não pense que isso acabou. Camila, por sua vez, desmoronou completamente. Entre soluços, implorava. Eduardo, por favor, eu realmente me apaixonei por você ao longo do caminho. Não era tudo mentira. Eduardo observou-a sem emoção aparente, embora seu coração estivesse despedaçado. A diferença entre nós, Carolina, é que eu realmente amei a pessoa que pensei que você fosse. Quando o último detido foi levado, Eduardo permaneceu na sala vazia, contemplando o que restara de seu mundo. Marcelo aproximou-se, colocando a mão em seu ombro. Acabou, Eduardo. Você venceu. Venci? Não me sinto como um vencedor, Marcelo. Me sinto como alguém que perdeu 5 anos acreditando em uma ilusão, mas salvou sua empresa, sua reputação e possivelmente sua vida. Eduardo assentiu lentamente. E o que acontece agora? Agora? Agora você reconstrói, e não está sozinho nisso. Naquele momento, Luciana entrou na sala. Doutor Eduardo, Sofia e a avó dela estão aqui. Pediram para falar com o senhor. Eduardo sentiu um leve sorriso formar-se em seus lábios. O primeiro sorriso genuíno em dias. Mande-as entrar, por favor. Sofia entrou timidamente, segurando a mão da avó.
Seus olhos grandes percorreram a sala luxuosa com admiração. Olá, Sofia, cumprimentou Eduardo, abaixando-se para ficar na altura dela. Você está segura agora. Os homens maus não vão mais incomodar vocês. O senhor pegou eles? Perguntou ela, com a simplicidade direta das crianças. Sim, peguei, e foi graças à sua ajuda. Dona Zulmira apertou a mão de Eduardo com força, surpreendente para uma senhora de idade. Deus lhe pague por proteger minha neta, seu Eduardo. Nunca poderei agradecer o suficiente. Eduardo sentiu algo despertar dentro de si, um sentimento protetor, quase paternal, que nunca experimentara antes. Em meio às ruínas de sua vida pessoal, aquela menina corajosa e sua avó representavam algo puro, algo real. Na verdade, sou eu quem deve agradecer a vocês, respondeu, ainda segurando a mão da menina. E, se me permitirem, gostaria de continuar, ajudando. Sofia merece oportunidades melhores, educação de qualidade. O rosto da menina iluminou-se. Posso continuar na escola? Com material novo e tudo? Isso e muito mais, Sofia. Se sua avó concordar, posso ser uma espécie de guardião para você, garantir que nunca falte nada. Dona Zulmira enxugou uma lágrima. O senhor já fez tanto. Não, Dona Zulmira. Vocês me deram algo muito mais valioso, a verdade. E agora, talvez, uma chance de fazer algo realmente significativo com minha vida. Enquanto Sofia explorava curiosamente a sala de conferências, Eduardo trocou um olhar com Marcelo. Ambos sabiam que os próximos dias seriam difíceis. Depoimentos, processos, a inevitável exposição pública do caso. Mas pela primeira vez, desde que descobrira a traição, Eduardo sentia uma centelha de esperança. As ruínas de seu casamento e da confiança que depositara em Ricardo ainda fumegavam, mas entre os escombros uma nova possibilidade emergia, a chance de criar uma família não baseada em documentos legais ou interesses financeiros, mas em gratidão, proteção e afeto genuíno. Naquela sala onde quase perdera tudo, Eduardo Mendonça descobria que talvez estivesse apenas começando a encontrar o que realmente importava. Os dias que se seguiram à prisão de Ricardo, Carolina e seus cúmplices foram um turbilhão. A imprensa rapidamente capturou a história. Um dos maiores empresários do Brasil, vítima de uma elaborada conspiração, envolvendo sua esposa e seu sócio de longa data. As manchetes estampavam os jornais. O golpe do século frustrado, a farsa conjugal da Avenida Faria Lima, traição no alto escalão empresarial. Eduardo, por recomendação de Marcelo, manteve-se afastado dos holofotes, emitiu um único comunicado através do departamento jurídico da empresa, solicitando privacidade enquanto cooperava com as autoridades para esclarecer todos os fatos. Internamente, trabalhava incansavelmente para estabilizar a Mendonça Incorporações, garantindo aos acionistas, funcionários e parceiros que, apesar do abalo pessoal, os negócios seguiriam com solidez. Numa manhã de sexta-feira, 3 semanas, após o confronto na sala de conferências, Eduardo encontrava-se em seu escritório na cobertura da empresa, quando Luciana anunciou pelo interfone. Doutor Eduardo, o doutor Marcelo está aqui com Sofia e Dona Zulmira. Eduardo sentiu o rosto iluminar-se com um sorriso involuntário. Mande-os entrar, por favor. Sofia entrou correndo, vestindo um uniforme escolar novo e carregando uma pasta colorida. Seus cabelos, antes desalinhados, agora estavam cuidadosamente trançados, e seu rosto exibia uma animação que contrastava com a timidez de seus primeiros encontros. Tio Eduardo, olha só, tirei 10 em matemática, exclamou ela, estendendo uma prova onde o número vermelho destacava-se no topo da página. Eduardo examinou a prova com atenção exagerada, como se analisasse um contrato milionário. Impressionante, Sofia. Estou vendo aqui que você resolveu até os problemas extras. Muito bem. Dona Zulmira entrou logo atrás, apoiando-se em uma bengala nova, mas com passos mais firmes que antes. As semanas de tratamento médico adequado haviam feito maravilhas por sua saúde. Bom dia, seu Eduardo. Desculpe a invasão, mas essa menina não sossegou até mostrar a prova para o senhor. Invasão nenhuma, Dona Zulmira. Vocês são sempre bem-vindas.
Marcelo observava a cena com um sorriso discreto. Após os cumprimentos iniciais, sugeriu: Sofia, que tal você mostrar sua prova para a Luciana enquanto conversamos um pouco? A menina assentiu, saindo animadamente em direção à antessala. Quando a porta fechou, Marcelo assumiu uma expressão mais séria. Tenho novidades sobre o caso, disse ele, sentando-se à frente da mesa de Eduardo. O juiz negou o pedido de habeas corpus de Ricardo. Ele permanecerá detido durante todo o processo. E Carolina? Perguntou Eduardo, ainda incapaz de chamá-la de Camila. Situação mais complexa. O advogado dela está tentando um acordo de delação premiada, alegando que ela foi manipulada por Ricardo e não tinha conhecimento completo do plano. Eduardo balançou a cabeça incrédulo. Depois de todas as provas que vimos... É uma estratégia de defesa, explicou Marcelo. Mas não se preocupe, as evidências são contundentes. As gravações, os e-mails, as confissões dos outros envolvidos, ela não escapará facilmente. Dona Zulmira, que ouvia a conversa em silêncio, interveio com a sabedoria dos anos. Seu Eduardo, se me permite dizer, o senhor precisa começar a olhar para frente. Essa gente já tomou tempo demais da sua vida. Eduardo sorriu para a senhora. A senhora tem razão, Dona Zulmira. Na verdade, é exatamente por isso que pedi a Marcelo para trazê-las aqui hoje. Tenho uma proposta para fazer. Ele retirou uma pasta de sua gaveta e a abriu sobre a mesa. Nos últimos dias tenho pensado muito sobre o futuro, sobre propósito e legado, e sobre família. Marcelo assentiu, já ciente do que viria a seguir. Eduardo continuou. Dona Zulmira, gostaria de oferecer a oportunidade de Sofia tornar-se minha pupila oficial. Não estou falando de adoção formal. Sei que a senhora é a guardiã legal dela e pretendo respeitar isso. Mas gostaria de assumir a responsabilidade por sua educação, saúde e bem-estar futuro. A expressão da idosa era indecifrável. Eduardo prosseguiu. Comprei um apartamento no Morumbi, não muito longe da escola onde matriculei Sofia. Tem 3 quartos, área de lazer, segurança 24 horas. Está no nome da senhora, sem quaisquer condições ou contrapartidas. Além disso, criei um fundo educacional para garantir que Sofia possa estudar o que quiser, onde quiser, até o nível que desejar. Dona Zulmira deixou escapar uma lágrima silenciosa, que enxugou rapidamente com um lenço. Por que faria isso por nós, seu Eduardo? Somos apenas estranhos que cruzaram seu caminho. Eduardo levantou-se, caminhando até a janela de onde se via o horizonte de São Paulo. Quando descobri a traição de Carolina e Ricardo, senti que havia perdido tudo o que importava. Não apenas dinheiro ou poder, mas a crença nas pessoas. Foi Sofia quem me devolveu essa crença, com sua honestidade instintiva e coragem. Voltando-se para a idosa, continuou. Não tenho filhos, Dona Zulmira, nunca os tive. Meu primeiro casamento terminou antes que pudéssemos formar uma família, e com Carolina, bem, agora sabemos que nunca foi real. Sofia me deu algo que nem todo meu dinheiro poderia comprar, a verdade. Quero retribuir oferecendo a ela oportunidades que transformarão sua vida. A senhora considerou por um momento, depois perguntou. E o que espera em troca? Absolutamente nada. Talvez apenas a chance de vê-la crescer e realizar seu potencial, de saber que fiz diferença na vida de alguém, não por obrigação ou interesse, mas por escolha. Marcelo interveio, explicando os aspectos legais do acordo. Dona Zulmira permanecerá como guardiã legal. Eduardo será um mentor, um padrinho, se preferir. Todos os arranjos financeiros estão estruturados de forma a garantir completa independência e segurança para vocês, independentemente do que aconteça no futuro. A porta abriu-se subitamente e Sofia entrou como um furacão. Do que vocês estão falando? É sobre mim? Tô ouvindo meu nome. Eduardo e Dona Zulmira trocaram olhares e a avó fez um gesto discreto, autorizando-o a explicar. Sofia, começou Eduardo, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Estou convidando você e sua avó para uma nova vida, um novo apartamento, uma chance de você estudar o que quiser, de seguir seus sonhos. Os olhos da menina arregalaram-se. Tipo, ser sua filha?
Eduardo sorriu com a simplicidade da pergunta. Não exatamente. Sua avó continuará sendo sua família principal. Eu serei um amigo especial, um padrinho, talvez. Padrinho? Sofia franziu o senho, processando a informação. Como nas histórias, que realiza desejos. Bem, não tenho poderes mágicos, riu Eduardo, mas farei o possível para ajudar você a realizar seus próprios desejos através do estudo e do trabalho. Sofia olhou para a avó buscando confirmação. Dona Zulmira assentiu lentamente. Que acha, minha filha? Quer aceitar a ajuda do seu Eduardo? A resposta veio na forma de um abraço apertado, os pequenos braços de Sofia envolvendo o pescoço de Eduardo com força surpreendente. Posso ter um quarto azul? Sempre quis um quarto azul. Os adultos riram, aliviando a tensão emocional do momento. Eduardo sentiu algo se aquecer. Dentro dele, um espaço que estivera frio e vazio desde a descoberta da traição. Azul, verde, rosa, da cor que você quiser, respondeu ele, retribuindo o abraço. Nas semanas seguintes, Eduardo dividiu seu tempo entre a reestruturação da empresa e a organização da nova vida de Sofia e Dona Zulmira. O apartamento no Morumbi foi decorado com a participação entusiasmada da menina, que revelou um talento surpreendente para combinar cores e texturas. Seu quarto, como solicitado, era predominantemente azul, com detalhes em amarelo que lembrava o céu de um dia ensolarado. Em uma tarde de domingo, enquanto Sofia mostrava orgulhosamente para Eduardo seu novo cantinho de estudos, Marcelo telefonou com notícias importantes. Eduardo, acabei de saber. Carolina aceitou um acordo de delação premiada. Vai confessar tudo em troca de redução de pena. E Ricardo continua negando, mas com a confissão dela e todas as provas que temos, ele não tem chance. A propósito, encontramos mais informações sobre os antecedentes dele. Parece que não foi a primeira vez que tentou algo semelhante. Há registros de pelo menos 2 outras tentativas de golpes corporativos nos últimos 20 anos, embora em escala menor. Eduardo sentiu um misto de raiva e tristeza. 15 anos trabalhando, lado a lado, e eu nunca percebi. Não se culpe. Pessoas como Ricardo são especialistas em manipulação. Eles sabem exatamente como ganhar confiança. Após desligar, Eduardo permaneceu pensativo, observando Sofia, que agora organizava seus livros escolares com concentração absoluta. A menina captou seu olhar e sorriu. Tio Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Claro, Sofia, o que foi? Você está triste porque aquelas pessoas más enganaram você? A pergunta direta, típica das crianças, pegou Eduardo de surpresa. Por um momento, considerou responder com uma evasiva adulta, mas decidiu pela honestidade. Sim, Sofia, estou triste, confiava neles, especialmente na mulher que pensava ser minha esposa. É difícil descobrir que pessoas tão próximas podem nos enganar. Sofia assentiu com seriedade surpreendente para seus 12 anos. Minha mãe também enganou a gente. Disse que ia voltar, mas nunca voltou. Eduardo sentiu o coração apertar. Sinto muito por isso. Vó diz que algumas pessoas são como espelhos quebrados. Mostram partes de si mesmas, mas nunca a imagem completa. A sabedoria inesperada fez Eduardo sorrir. Sua avó é uma mulher muito sábia. Sim, ela é, concordou Sofia, voltando. Quer organizar seus livros. Depois de um momento, acrescentou. Mas sabe o que vó também diz? Que quando um espelho quebra, não devemos jogar fora todos os outros espelhos da casa. Eduardo deixou a frase ecoar em sua mente. Era exatamente o que precisava ouvir. Um lembrete de que a traição de alguns não significava que deveria fechar-se para todos. Naquela noite, enquanto Sofia e Dona Zulmira dormiam em seu novo lar, Eduardo retornou à mansão no Jardim Europa. O lugar, antes vibrante com a presença de Carolina, agora parecia um mausoléu de lembranças falsas. Decidiu que era hora de encerrar também esse capítulo. Na manhã seguinte, convocou uma construtora e anunciou sua decisão. A mansão seria demolida.
Em seu lugar, seria construído um centro educacional para crianças carentes, com foco em tecnologia e empreendedorismo. Quero que se chame Instituto Sofia, explicou ele ao arquiteto encarregado. Um lugar onde crianças possam encontrar oportunidades reais de transformação através do conhecimento. O profissional sorriu, compreendendo a simbologia do gesto. Será um projeto especial, Dr. Mendonça. Pode contar com nossa dedicação total. Na Mendonça Incorporações, Eduardo implementou mudanças estruturais significativas. Convidou 3 executivos de confiança para formar um novo conselho diretor, estabeleceu mecanismos rigorosos de transparência e governança e iniciou um processo de sucessão gradual que permitiria, eventualmente, sua dedicação a projetos sociais. 2 meses após a prisão de Ricardo e Carolina, enquanto o processo judicial seguia seu curso, Eduardo recebeu um pedido inesperado. Carolina. Queria vê-lo na prisão. Não vá, aconselhou Marcelo quando Eduardo o consultou. Ela é manipuladora. Vai tentar jogar com suas emoções. Provavelmente, concordou Eduardo. Mas preciso desse fechamento, Marcelo. Preciso olhar nos olhos dela uma última vez e entender, ou ao menos tentar entender, como alguém pode fingir amor por tanto tempo. Relutante, Marcelo organizou a visita. Em uma sala austera do presídio feminino, Eduardo encontrou-se frente a frente com a mulher que um dia chamara de esposa. Carolina havia perdido o brilho que a caracterizava. Sem maquiagem, com o uniforme prisional, parecia menor, mais frágil e, paradoxalmente, mais autêntica do que nunca. Obrigada por vir, disse ela, a voz desprovida da melifluidade ensaiada que Eduardo agora reconhecia como parte de sua atuação. Não esperava que aceitasse. Por que me chamou aqui, Carolina? Perguntou ele, mantendo o tom neutro. Ela hesitou, os olhos fixos na mesa entre eles. Queria te ver uma última vez. Dizer pessoalmente que sinto muito. Eduardo não respondeu, esperando que ela continuasse. Sei que não significa nada agora, mas em algum momento eu realmente me apaixonei por você, prosseguiu ela. O plano era seu dinheiro, sempre foi. Mas você era diferente de outros homens ricos que conheci. Havia uma decência em você. Não o suficiente para fazer você desistir do golpe, aparentemente, observou Eduardo. Carolina deu um sorriso triste. Quando me apaixonei por Ricardo, tudo ficou confuso. De repente, não era mais apenas um trabalho. Tornou-se real, pessoal. Queria uma vida com ele e o plano parecia o caminho mais fácil. Fácil para vocês. Devastador para mim. Eu sei. Ela baixou os olhos. Mereço estar aqui. Mereço coisa pior. Eduardo estudou-a por um momento, buscando sinais da atriz que conhecera. Os gestos calculados, as expressões ensaiadas. Mas o que via agora parecia genuíno. Uma mulher derrotada confrontando as consequências de suas escolhas. Você nunca pensou em simplesmente pedir divórcio? Teria recebido uma compensação generosa. Não precisava dessa elaborada conspiração. Carolina riu sem humor. Ricardo nunca aceitaria algo tão simples. Para ele não bastava ganhar. Os outros precisavam perder. Completamente. E a menina, Sofia, você sabia que ele planejava machucá-la? Não, respondeu Carolina. E pela primeira vez Eduardo viu o verdadeiro horror em seus olhos. Juro que não sabia disso. Ricardo escondia partes do plano até de mim. O silêncio caiu entre eles. Finalmente, Eduardo levantou-se. Adeus, Carolina. Espero que encontre paz algum dia. Ela ergueu o olhar, lágrimas brilhando nos olhos. E você, Eduardo? Encontrará paz. Eduardo pensou em Sofia, em seu entusiasmo ao mostrar a prova de matemática, em seu quarto azul, em seu futuro brilhante que agora ajudaria a construir. Já estou encontrando, respondeu com sinceridade, de maneiras que você e Ricardo jamais compreenderiam. Ao sair do presídio, Eduardo sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. Não perdoava Carolina, talvez nunca perdoasse, mas compreendia agora que a vingança não era seu objetivo. A verdadeira vitória estava na reconstrução, na transformação da traição em algo positivo.
Dirigindo de volta ao centro de São Paulo, fez um desvio impulsivo e parou em frente à antiga casa de Sofia, em Paraisópolis. O contraste entre a viela estreita onde a menina crescera e o apartamento espaçoso onde agora vivia era impressionante. Eduardo olhou para as crianças que brincavam na rua, muitas delas em condições semelhantes às que Sofia vivera. Quantos talentos desperdiçados, quantos potenciais inexplorados. Naquele momento, algo cristalizou-se em sua mente. O Instituto Sofia seria apenas o começo. Havia um propósito maior esperando por ele. Uma forma de transformar sua dor em legado, duradouro. Retomando o caminho, ligou para Marcelo. Precisamos conversar sobre um novo projeto, disse assim que o amigo atendeu. Quero criar uma fundação, algo que transforme vidas de verdade. Estou ouvindo, respondeu Marcelo, reconhecendo a determinação na voz do amigo. Começa amanhã, e dessa vez vamos construir algo que ninguém poderá roubar de nós. 6 meses haviam se passado desde aquela fatídica reunião na Mendonça. Incorporações. O outono paulistano coloria a cidade com tons dourados e ocres, enquanto uma brisa fresca anunciava mudanças. Na Avenida República do Líbano, em frente ao Parque Ibirapuera, uma multidão aguardava a cerimônia de inauguração do Instituto Sofia. Eduardo observava a cena de uma sala no segundo andar do imponente edifício. A estrutura moderna, com grandes painéis de vidro e jardins verticais, contrastava com a arquitetura tradicional do entorno. Do lado de fora, autoridades, jornalistas e centenas de moradores da comunidade de Paraisópolis formavam um mar colorido, de expectativas. Nervoso? Perguntou Marcelo, ajustando a gravata enquanto se aproximava do amigo. Um pouco, admitiu Eduardo. É diferente de inaugurar um empreendimento imobiliário. Aqui estamos falando de vidas, de futuros e de recomeços, completou Marcelo, colocando a mão no ombro do amigo. O seu, inclusive. Eduardo sorriu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Os últimos meses haviam sido transformadores. Após o julgamento e condenação de Ricardo, Carolina e seus cúmplices, ele finalmente conseguira virar a página. A dor da traição não desaparecera completamente. Talvez nunca desaparecesse, mas agora coexistia com algo mais poderoso. Propósito. Sofia já chegou? Perguntou, consultando o relógio. Está no camarim com Dona Zulmira. A menina está uma pilha de nervos. Acho que finalmente encontramos algo que a deixa sem palavras. Eduardo riu, imaginando a cena. Sofia, normalmente tão falante e energética, intimidada pela responsabilidade de cortar a fita inaugural do instituto que levava seu nome. Um leve toque na porta interrompeu a conversa. Luciana, que deixara a Mendonça Incorporações para assumir a diretoria administrativa da nova fundação, entrou com uma pasta de documentos. Doutor Eduardo, está tudo pronto. As crianças da primeira turma já estão posicionadas, as autoridades chegaram, e a imprensa está a postos. Podemos começar quando o senhor autorizar. Obrigado, Lu. Desça e verifique se Sofia está pronta. Estaremos lá em 5 minutos. Após a saída de Luciana, Eduardo voltou-se para a janela, contemplando o que realizara em tão pouco tempo. O Instituto Sofia não era apenas um centro educacional, mas um complexo integrado de desenvolvimento humano. Ocupando um terreno de 10.000 metros quadrados, abrigava a escola de tempo integral, centro de capacitação profissional, incubadora de startups, ambulatório médico e espaços culturais. A primeira turma, selecionada entre crianças e adolescentes de Paraisópolis, consistia de 300 alunos que receberiam educação de excelência, alimentação, uniforme, material didático e acompanhamento médico e psicológico, tudo gratuitamente. O projeto, financiado pela recém-criada Fundação Mendonça, tinha planos de expansão para outras comunidades vulneráveis de São Paulo e, eventualmente, para todo o Brasil. Hora de descer, anunciou Marcelo, consultando o relógio. Eduardo ajustou o terno, respirou fundo e seguiu o amigo pelos corredores amplos, decorados com obras de artistas de comunidades periféricas. No saguão principal,
encontraram Sofia e Dona Zulmira. A menina, vestindo um conjunto azul marinho, sua cor favorita, e o cabelo trançado com fitas coloridas, correu para abraçá-lo assim que o viu. Tio Eduardo, tem um monte de gente lá fora e vários fotógrafos. Você acha que vou aparecer na televisão? Eduardo sorriu, abaixando-se para ficar na altura dela. Tenho certeza que sim. Afinal, você é a estrela do dia. Dona Zulmira aproximou-se, apoiada em sua bengala. Agora mais um acessório que uma necessidade após meses de tratamento adequado. Ela não dormiu a noite toda, confidenciou a senhora. Ficou ensaiando o discurso até às 4 da manhã. Discurso? Eduardo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Não sabia que você ia fazer um discurso, Sofia. A menina deu de ombros com um sorriso maroto. É uma surpresa. Luciana me ajudou a escrever. Eduardo trocou um olhar divertido com Marcelo. Sofia sempre surpreendia. Nos 6 meses que se passaram desde que a acolhera como sua protegida, ela demonstrara uma capacidade extraordinária de adaptação e aprendizado. Da menina tímida que vendia balas nos faróis, emergira uma pré-adolescente confiante e intelectualmente voraz. O grupo dirigiu-se para o palco montado na entrada do instituto. Quando Eduardo surgiu, uma salva de palmas irrompeu da multidão. Câmeras dispararam, microfones foram erguidos e um burburinho de expectativa percorreu a audiência. No centro do palco, um púlpito aguardava. Aos lados, cadeiras eram ocupadas por autoridades. O prefeito de São Paulo, secretários de Educação e Cultura, representantes de ONGs parceiras e empresários que haviam contribuído para o projeto. Eduardo tomou seu lugar ao púlpito, ajustando o microfone. Por um instante sentiu o peso do momento. Não era apenas a inauguração de um prédio, mas a materialização de uma transformação pessoal. Bom dia a todos, começou ele, a voz firme ecoando pelos alto-falantes. Há pouco mais de 6 meses, enfrentei o que parecia ser a maior crise da minha vida. Uma traição que abalou não apenas meus negócios, mas minha crença nas pessoas, no amor, na confiança. Um silêncio respeitoso caiu sobre a plateia. A história de Eduardo havia sido amplamente divulgada pela imprensa, embora os detalhes mais íntimos permanecessem protegidos por sua discrição. Naquele momento escuro, uma luz inesperada surgiu, através de uma menina que não tinha nada a ganhar ao me ajudar, exceto a satisfação de fazer o que era certo. Sofia! Ele gesticulou em direção à menina, que sorriu timidamente. Me ensinou que a honestidade ainda existe, que a bondade genuína não é apenas um conceito abstrato, mas uma escolha diária de pessoas reais, independentemente de sua condição social ou material. Eduardo fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. O Instituto Sofia nasce dessa lição. Não é apenas um centro educacional ou uma obra de filantropia. É um compromisso com a transformação através da educação, da oportunidade e do exemplo. Acreditamos que toda criança, independentemente de onde nasceu, merece a chance de desenvolver seu potencial máximo. E mais importante, acreditamos que ao dar essa chance, estamos construindo não apenas futuros individuais melhores, mas uma sociedade mais justa e humana. Aplausos interromperam brevemente o discurso. Eduardo prosseguiu, detalhando a estrutura do Instituto, os programas oferecidos, as parcerias estabelecidas e os planos de expansão. Agradeceu a cada pessoa e instituição que tornara o projeto possível, emocionando-se ao mencionar Marcelo, Luciana e a equipe que trabalhara incansavelmente nos últimos meses. Por fim, concluiu ele, gostaria de convidar a inspiração por trás de tudo isso para dizer algumas palavras. Sofia, por favor. A plateia aplaudiu entusiasticamente, enquanto a menina, visivelmente nervosa, mas determinada, aproximava-se do púlpito. Eduardo ajustou o microfone para sua altura, sorrindo encorajadoramente. Sofia respirou fundo, tirou um papel dobrado do bolso e começou a ler. Meu nome é Sofia Oliveira, tenho 12 anos e nasci em Paraisópolis. Até 6 meses atrás eu vendia balas nos faróis para ajudar minha avó a comprar remédios. Nunca imaginei que um dia estaria aqui falando para tanta gente importante. Sua voz, inicialmente trêmula, ganhou firmeza à medida que prosseguia. Quando
Encontrei o tio Eduardo naquele estacionamento. Não sabia quem ele era. Só sabia que tinha visto algo errado acontecer e precisava avisar. Minha avó sempre me ensinou que devemos fazer o certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando dá medo. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Sofia continuou. O tio Eduardo poderia ter me dado uma gorjeta e esquecido de mim. Mas ele fez mais, muito mais. Ele me mostrou que existem pessoas boas neste mundo. Pessoas que se importam com quem não tem nada para oferecer em troca. E agora, com este instituto, ele vai mostrar isso para centenas de crianças como eu. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Ao seu lado, Dona Zulmira enxugava lágrimas discretas. Este lugar não é só um prédio bonito, prosseguiu Sofia, agora abandonando o papel e falando diretamente ao público. É uma promessa para crianças que, como eu, sonham com um futuro. Melhor, mas não sabem como chegar lá. É uma ponte entre o que somos e o que podemos ser. A plateia estava completamente cativa. Jornalistas tomavam notas freneticamente. Câmeras focavam no rosto expressivo da menina. Quero agradecer ao tio, Eduardo, por acreditar em mim. A minha avó por nunca desistir de mim mesmo nos momentos mais difíceis. E prometo que vou honrar tudo isso estudando muito, aprendendo tudo o que puder, e um dia ajudando outras crianças como fui ajudada. Quando Sofia terminou seu discurso, uma ovação espontânea irrompeu. Pessoas se levantaram, aplaudindo emocionadas. Eduardo abraçou-a com força, orgulhoso além das palavras. Naquele momento soube que havia feito a escolha certa, que toda a dor pela qual passara tinha, de alguma forma misteriosa, o conduzido exatamente para onde precisava estar. A cerimônia prosseguiu, com o tradicional corte da fita inaugural. Sofia, Eduardo e as autoridades presentes seguraram juntos a tesoura dourada, simbolizando a parceria entre iniciativa privada, poder público e comunidade. Quando a fita azul caiu, balões coloridos foram soltos no ar, e uma banda formada por jovens músicos de projetos sociais iniciou uma apresentação animada. As portas do Instituto Sofia foram abertas ao público pela primeira vez. Famílias, de Paraisópolis, jornalistas e convidados percorreram os espaços modernos e acolhedores. Nas salas de aula equipadas com tecnologia de ponta, nas áreas de convivência decoradas com arte urbana, nos laboratórios científicos e estúdios culturais, todos vislumbravam o mesmo, um futuro possível, tangível, ao alcance de quem antes tinha apenas sonhos distantes. Enquanto acompanhava um grupo de visitantes, Eduardo foi abordado por um repórter de uma importante emissora de televisão. Senhor, Mendonça, depois de tudo que enfrentou, muitos esperavam vê-lo amargurado, talvez até vingativo. No entanto, o senhor canalizou essa experiência para algo tão positivo. Como explica essa transformação? Eduardo refletiu por um momento, buscando as palavras certas. Sabe, quando sofremos uma traição profunda, temos basicamente duas escolhas: permitir que o ressentimento nos consuma, ou usar essa experiência como combustível para algo maior. Sofia me mostrou o caminho da segunda opção. Ela, que tinha todos os motivos para ser cínica em relação ao mundo, manteve sua integridade e bondade. Que desculpa eu teria, com todos os meus privilégios, para fazer menos? O repórter assentiu, impressionado. E quanto aos responsáveis pelo golpe, sente que justiça foi feita? A justiça legal segue seu curso. Ricardo e os demais envolvidos foram condenados a penas significativas. Carolina, ele hesitou, ainda desconfortável ao falar dela. Recebeu uma sentença reduzida devido à delação premiada, mas ainda cumprirá anos de prisão. No entanto, a verdadeira justiça, para mim, está aqui. Está em transformar aquela experiência dolorosa em algo que beneficiará milhares de vidas ao longo das próximas décadas. Mais tarde, quando a multidão começava a dispersar e o sol descia no horizonte, Eduardo encontrou um momento de quietude no jardim interno do instituto. Sentou-se em um banco de madeira, observando o pequeno lago artificial onde peixes coloridos nadavam tranquilamente. Sofia,
O encontrou ali, aproximando-se silenciosamente e sentando-se ao seu lado. Cansada? Perguntou ele, notando suas bochechas coradas pelo dia agitado. Um pouquinho, mas feliz, respondeu ela, encostando a cabeça em seu ombro. Tio Eduardo, você acha que outras crianças vão ter a mesma sorte que eu tive? Eduardo considerou a pergunta. Não chamo de sorte o que aconteceu com você, Sofia. Chamo de consequência. Suas ações, sua honestidade, sua coragem criaram esta realidade. E sim, espero que muitas outras crianças possam transformar suas vidas através das oportunidades que ofereceremos aqui. Mesmo sem ter um tio Eduardo só para elas? Perguntou ela com um sorriso maroto. Ele riu. Mesmo assim, porque o que estamos criando aqui é maior que qualquer um de nós. É um sistema, um método, uma forma de mostrar que outro caminho é possível. Ficaram em silêncio por alguns minutos, contemplando o lago. Finalmente, Sofia falou novamente. Sabe o que mais gosto em você, tio Eduardo? Você nunca desistiu. Mesmo quando descobriu que as pessoas em quem mais confiava estavam mentindo, você não desistiu de acreditar que existem pessoas boas no mundo. A observação, tão madura para alguém tão jovem, tocou Eduardo profundamente. Talvez porque tive a sorte de conhecer você e sua avó exatamente quando mais precisava dessa lembrança. Dona Zulmira aproximou-se, juntando-se a eles no banco. Que conversa é essa tão séria? Estamos filosofando, vó, respondeu Sofia com importância exagerada, fazendo os adultos rirem. Bem, filósofos também precisam comer. Marcelo está chamando para o jantar de celebração no restaurante. Eduardo levantou-se, oferecendo o braço para a senhora e estendendo a outra mão para Sofia. Juntos, caminharam para o estacionamento onde Marcelo e Luciana os aguardavam. No carro, a caminho do restaurante Fasano, escolhido propositalmente por ser o mesmo onde tudo começara, Eduardo olhou pela janela para o Instituto Sofia, agora iluminado contra o céu noturno. O edifício parecia brilhar com luz própria, um farol de esperança em meio à cidade caótica. Era estranho pensar que sua vida tinha desmoronado e se reconstruído em apenas 6 meses. O Eduardo que jantara com Carolina naquele mesmo restaurante, sentindo-se realizado e seguro em seu casamento, aparentemente perfeito, parecia agora uma pessoa diferente, quase um estranho. A dor da traição ainda existia, uma cicatriz que provavelmente nunca desapareceria completamente. Mas ao seu lado, a presença de Sofia e Dona Zulmira, pessoas reais, autênticas, sem máscaras ou agendas ocultas, oferecia um conforto que nenhuma riqueza material poderia proporcionar. O Fasano estava elegantemente decorado para a ocasião. Uma sala privativa havia sido reservada para o grupo seleto, que celebrava a inauguração do Instituto. Enquanto jantavam, conversando animadamente sobre os planos futuros, Eduardo observava as interações ao seu redor. Marcelo, sempre pragmático, já discutia a expansão do projeto para outras cidades. Luciana compartilhava histórias emocionantes de famílias que haviam visitado o Instituto naquele dia. Sofia encantava a todos com seu entusiasmo contagiante, descrevendo em detalhes cada sala, cada equipamento, cada possibilidade. Eduardo sentiu uma paz profunda tomar conta de si. Não era a felicidade ingênua de antes, baseada em ilusões e aparências. Era algo mais substancial, enraizado na realidade, com todas as suas imperfeições e desafios, mas também com suas alegrias autênticas e conquistas significativas. Quando a sobremesa foi servida, Marcelo ergueu sua taça para um brinde, ao Instituto Sofia e ao homem que transformou uma tragédia pessoal em um legado para gerações futuras. Todos ergueram suas taças. Eduardo, emocionado, acrescentou. E a verdadeira heroína desta história, ele olhou para Sofia, que sorria timidamente, que me ensinou que família não se define por sangue ou papéis, mas por quem permanece, ao seu lado nos momentos mais difíceis, oferecendo honestidade quando seria mais fácil virar as costas. As taças tilintaram, selando não apenas a celebração daquele dia, mas a promessa de um novo capítulo. Um capítulo escrito não com falsidades elegantes ou ambições vazias, mas com propósito genuíno
e conexões humanas verdadeiras. Mais tarde, ao deixar Sofia e Dona Zulmira em seu apartamento no Morumbi, Eduardo foi surpreendido por um abraço espontâneo da menina. "Obrigada por tudo, tio Eduardo", disse ela, a voz abafada contra seu peito. "Hoje foi o melhor dia da minha vida." "O meu também, Sofia", respondeu ele com sinceridade. "O meu também." Dirigindo para casa, um novo apartamento que comprara após vender a mansão, do Jardim Europa, Eduardo refletiu sobre as voltas que a vida dava. 6 meses antes achava que tinha perdido tudo o que importava. Agora percebia que apenas começara a descobrir o que realmente tinha valor. A estrada à sua frente não seria fácil. Haveria desafios na gestão do Instituto, obstáculos a superar, críticos a enfrentar. O processo judicial contra Ricardo e Carolina continuaria por algum tempo, com potenciais recursos e complicações legais. A empresa ainda precisava se estabilizar completamente após o abalo causado pelo escândalo. Mas pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentia-se genuinamente otimista. Não o otimismo ingênuo de quem desconhece as dificuldades, mas a confiança resiliente de quem já enfrentou o pior e descobriu-se mais forte do que imaginava. O relógio, aquele mesmo Patek Philippe que iniciara toda a saga, agora repousava em uma gaveta, um lembrete de como pequenos eventos podem desencadear transformações profundas. Eduardo decidira mantê-lo, não como símbolo da traição, mas como memorial da jornada que o trouxera até aqui. Ao entrar em seu novo lar, muito mais modesto que a antiga mansão, mas infinitamente mais acolhedor, Eduardo sentiu-se completo. Não pela ausência de dor ou desafios, mas pela presença de um propósito maior que si mesmo. O Instituto Sofia era apenas o começo. O verdadeiro trabalho de reconstrução, de transformação, de criação de um legado significativo estava apenas começando. E pela primeira vez em sua vida, Eduardo Mendonça sentia que finalmente encontrara seu verdadeiro caminho.